poder retornar à Barra do Bugres e poder adorar a Jesus juntamente com os irmãos. É sempre uma alegria poder cooperar também com o pastor Nivaldo. Na época que fomos transferidos aqui da nossa cidade, Barra do Bugres, para Planalto da Serra, ele era o pastor de Brasilândia e era o nosso pastor ali naquela região. É sempre um prazer cooperar com o pastor Nivaldo. Prazer rever todos os obreiros, amigos, que juntos aqui fizemos a obra de Deus nessa região, amigos que Deus nos deu nessa cidade, e essa igreja amiga que com certeza tem intercedido por nós, tem orado em nosso favor, para que o Senhor Jesus nos ajude. Estamos ali na cidade de Sapezal já há 16 anos, fazendo a obra de Deus naquele lugar. Deus tem sido misericordioso como sempre, bondoso como sempre, e a obra de Deus tem alcançado, meus irmãos, posições que só Deus pode fazer. Peço aos irmãos que orem em nosso favor. Estamos iniciando mais uma construção de mais uma congregação que vai ter 395 metros quadrados. Uma igreja para aproximadamente 250 pessoas em um bairro da nossa cidade. É o único bairro da cidade que não tem congregação. Nós temos 5 bairros, temos 5 congregações. Agora o 6º bairro já começamos mais uma congregação para a glória de Deus. E sei que Deus vai ser glorificado naquele lugar. Muitas almas serão salvas. E Deus continua nos surpreendendo. Há poucos tempos atrás, o Senhor, Ele fez algo que me surpreendeu muito. Existem coisas que a gente nem espera, né? E Deus começou a se movimentar para que começássemos a trabalhar com dependentes químicos. E desta brincadeira, meus irmãos, de trabalhar com dependentes químicos, Deus levantou um homem na cidade e doou para a igreja uma terra. Eu achei que era uma coisinha assim, pequenininha. E aí quando o agrimensor foi fazer a medida, o agrimensor falou para o rapaz: mas é muito grande. Eu não tenho muito envolvimento com terra, não conheço muito dessas coisas. Estou indo junto, lá no meio do mato, e o agrimensor disse para ele: mas rapaz, é muito grande esse negócio aqui. Ele falou: mas foi isso que Deus mandou eu dar. 203 hectares de terra, aquele homem doou para a igreja. E para ficar mais lindo ainda, irmãos, no fundo da terra tem um lago maravilhoso, cheio de pacu, de um monte de peixe para a gente pegar e dar glória a Deus. Estamos ali, estamos já com a casa de recuperação quase pronta já. Vamos começar a colocar o piso agora. E tudo sendo pela fé, irmãos, pela fé. Tudo pela fé, pela fé. Ore por nós, para que Deus nos ajude. Essa terra, ela dá 60 quilômetros da cidade. Exatamente como precisa ser uma casa de recuperação, longe da cidade. E estamos ali com algumas pessoas sendo tratadas. E Deus está libertando vidas, transformando homens, que para a sociedade não vale nada. Mas quando Deus entra, Ele muda a história. Glória a Deus. Temos visto Deus realizar coisas extraordinárias. Nós tivemos conhecimento de um moço que chegou agora recente. E ele ficou os 9 meses na nossa casa de recuperação. Esse moço, ele é colombiano. Irmãos, a história desse moço é de arrepiar o cabelo. Não dá nem para contar no meio do público. De tão feia que é a história daquele moço. De como Satanás escravizou e destruiu aquela vida. 9 meses depois, aquele moço já estava pregando o evangelho, sendo um servo de Deus, liberto das drogas, liberto das mãos do diabo. Ore pela casa de recuperação, Vida Nova, ali de Sapezal, onde Deus colocou sobre a nossa responsabilidade para estar fazendo aquela obra.
Eu estava falando com o pastor aqui. Hoje, dia 1º, está completando um ano que eu estava no UTI em Tangará da Serra, na pior crise do Covid que eu passei. Foi no dia 1º de maio, desenganado pela medicina. E eu estava ouvindo as irmãs cantando aqui e eu disse, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Então hoje está completando um ano que eu estava dentro daquele UTI, mas Jesus entrou lá dentro comigo e saiu de lá comigo. Glória a Deus, o Senhor me curou dentro daquele UTI para a glória do nome de Jesus. Se o pastor permitir, eu gostaria de louvar a Deus com um hino, só de gratidão ao Senhor, com ações de graças ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Faz dias que eu não canto devido à situação, mas eu quero louvar a Deus. Se a garganta falhar, os irmãos me ajudam aí. Vamos lá, meninos. Aleluia. O Senhor merece todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor, porque não há Deus como o Senhor. Tu és o único que merece ser adorado, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos começar? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, aleluia, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, porque Ele merece ser adorado, aleluia, exaltado seja o nome de Jesus. Convido aos irmãos que abramos nossas Bíblias mais uma vez, por favor, em Gênesis capítulo de número 26, o versículo 1. Eu louvo a Deus por ter recebido, meus irmãos, este convite. E neste convite recebemos esse tema, obreiro aprovado em tempo de crise. E dentro deste tema recebemos este texto, que é de uma riqueza maravilhosa. E eu louvo a Deus por ter me dado a oportunidade de passar esses dias
examinando este texto, estudando este texto, que é para nós algo muito impressionante. Então nós vamos estar meditando nesses 2 dias que temos dentro do assunto obreiro aprovado em tempos de crise. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 1 até o versículo de número 6, a primeira parte daquilo que Deus tem nos dado para falar com os irmãos. Gênesis capítulo 26. Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Você pode adorar a Deus pela palavra que nós lemos nesta noite, palavra de Deus, palavra poderosa do nosso Senhor. E eu, meus queridos irmãos, não tenho dúvida de que a palavra de Deus vai gerar em nós aquilo para a qual ela é enviada. Ela vai nos edificar, ela vai nos consolar e ela vai também nos exortar para a glória de Deus. Meus amados, o tema sugerido para essa escola bíblica é obreiro aprovado em tempos de crise. O nosso texto lido faz parte de um contexto de uma crise que houve na época de Isaque. Então, nós podemos entender que as crises não é novidade, né? As crises, elas existem desde que o mundo é mundo, existem crises. E esse texto, meus irmãos, ele é algo muito especial para nos ajudar a entender o que nós estamos passando, a entender este momento que nós estamos enfrentando e também como nos posicionar, como agir. Crise é uma palavra que tem o sentido de algo muito perigoso, tem o sentido de momento perigoso, momento decisivo. Eu estava estudando sobre crise e eu achei muito interessante quando eu estava estudando a palavra chinesa que define crise. Ela é uma palavra que vem com 2 letras. A primeira letra significa perigo e a segunda letra significa oportunidade. Crise é um momento de perigo, mas é também um momento de oportunidade. Glória a Deus. Crise traz consigo, meus irmãos, momentos de muitas dificuldades. No período de crise, muitas empresas vão à falência. Nos períodos de crise, até mesmo alguns casamentos acabam. É o que nós temos visto nessa crise que nós temos passado. O índice de divórcio no Brasil cresceu assustadoramente. E isso é resultado de crise. E também, em momentos de crise, muitas pessoas perdem a vida. Mas crise, meus irmãos, traz consigo muitos desafios. O texto que nós estamos estudando, todo o seu contexto, que vai do versículo 1
até o versículo de número 35, ele traz para nós um contexto mostrando a crise e todo o desafio, os desafios que este homem chamado Isaac passa para chegar lá no final e você dizer, ele foi aprovado nesta crise. Então nós vamos estudar dentro desse contexto os desafios da crise. Quais são os desafios que um obreiro aprovado ele enfrenta no meio da crise? Observando, meus irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, nós vamos perceber que dentro desta crise, o primeiro desafio, ela se encontra dentro desses 6 versículos que eu li aos irmãos. Porque em momentos de crise, nós somos levados a tomar atitude. Eu, como pastor, tenho visto muito isso. Chega tempo de crise, meu Deus, é um corre-corre, um muda para um lado, outro muda para o outro, e vende, e troca, e some, porque o tempo de crise deixa as emoções bastante abaladas, e as pessoas querem sair correndo. São obrigadas, a crise nos leva a tomar algumas atitudes. A crise nos leva a tomar algumas atitudes. Isaac, ele passa por essa crise. A Bíblia diz que está havendo fome, como houve na época do seu pai, Abraão. Você pode ver isso no capítulo 20 de Gênesis. E a Bíblia diz que Isaac sai da onde ele está e vai para a terra dos filisteus, onde está Abimeleque, o rei dos filisteus. Abrindo um parênteses só para trazer uma informação que Abimeleque não é um nome. Abimeleque é um título, assim como Faraó era um título do rei do Egito. Abimeleque é o título do rei dos filisteus. Não é o nome dele, é o título de rei que ele tem. Então Abimeleque, rei dos filisteus, ele vai para essa região. Ele procura solução para a crise. E neste momento, meus irmãos, em que ele está procurando solução, a Bíblia diz que o Senhor Deus aparece para ele. Aleluia. Eu estou falando com um povo que acredita que Deus aparece? Amém? Eu estou falando com um povo que acredita que Deus fala? Amém? A Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac. A Bíblia não diz como foi esta aparição, mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus aparece com ele e começa a conversar com ele, a falar com ele. E a primeira coisa que Deus diz para Isaac, o texto diz no versículo 2: e apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra. Eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então o Senhor, ele se manifesta, ele aparece para Isaac e fala com Isaac. Quando Deus fala com Isaac, Deus revela a sua vontade para Isaac. E esse, meus irmãos, é o primeiro desafio que nós enfrentamos em uma crise: permanecer no centro da vontade de Deus. Esse é o primeiro desafio que nós, como servos de Deus, enfrentamos. Esse foi o primeiro desafio que Isaac enfrenta, que é o desafio de permanecer no centro da vontade de Deus. Deus vem e fala com ele: não desça ao Egito. Meus irmãos, é um contrassenso não descer ao Egito. É fora da lógica não descer ao Egito, porque na mente das pessoas daquela época, o negócio era descer para o Egito. Por quê? Os irmãos sabem, o Egito, banhado pelas águas do Nilo, tinha fartura. Tudo que plantava, o povo colhia. Então, na época da crise, o Egito era o paraíso. Tinha abundância, tinha o que comer, e eles estavam com fome. E agora Deus vem e diz para ele: não desça ao Egito. É contra a lógica, Ronei. É contra
a lógica. Deus diz, não, é como você está enfrentando uma situação e sabe de uma cidade abençoada. Tem muito trabalho, tem muita empresa e você vai se dar bem, você põe na sua mente que você vai se dar bem, mas Deus chega para você e diz, não vai para lá, fica no seu lugar. Esse é o primeiro grande desafio, irmãos, da crise. Se manter no centro da vontade de Deus. Porque todo mundo quer correr, quer salvar-se. E a gente, meus irmãos, precisa entender que a lógica e a fé não funcionam. Se você vive pela lógica, você vai viver pelos seus olhos. Se você vive pela fé, você vai viver pelos olhos de Deus. Porque pela lógica é mais ou menos assim. Quando a gente funciona pela lógica, é mais ou menos assim. Você vem para o culto e pergunta assim, quem que vai pregar hoje? Aí alguém diz assim, é um irmãozinho fulano de tal. Aí você, não vai ser bom. Mas se fosse o tal pregador famoso, aí ia ser bênção. Isso é lógica, isso não é fé. Porque a fé acredita que se uma criança levantar para pregar, Deus usa e fala com a gente. Então Deus vem e fala para ele, não desça ao Egito. Não descer ao Egito é contra a lógica. E a Bíblia diz no verso de número 6. Primeiro eu quero ler o verso 2. Deus diz para ele, olha, não desça ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Eu vou te informar. Eu vou falar para você aonde é que eu quero que você fica. Porque Deus, irmão, não deixa a gente no escuro. Deus não deixa a gente sem ter dele uma definição daquilo que ele quer. O Deus da Bíblia, ele vai sempre dizer para nós como é que ele quer. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo de número 103, o versículo de número 7, Deus dizendo na sua palavra, que ele fez conhecido os seus caminhos a Moisés. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, que ele é um Deus que revela a sua vontade. Aleluia! Que ele é um Deus que fala conosco e mostra para nós qual é a sua vontade. Qual é a característica da vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o apóstolo São Paulo vai nos dizer em Efésios, no capítulo de número 5, no versículo de número 17, ele vai dizer, irmãos, não sejais insensato, mas procurai conhecer qual é a vontade de Deus. Aleluia! Nós precisamos procurar a conhecer qual é a vontade de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. O centro da vontade de Deus deve ser o maior desejo da nossa vida. Aleluia! A vontade de Deus deve ser o desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma, a vontade de Deus. E para isso, nós temos que procurar conhecer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo, Deus falando, eu fiz conhecidos meus caminhos a Moisés. Ou seja, Deus, quando você procura ele, ele revela a sua vontade. Deus, quando você procura ele, ele fala com você. Deus, quando você vai ao encontro dele, ele se manifesta. Aleluia! E eu tenho certeza nesta noite que Deus há de revelar caminhos para a sua vida, apontar caminhos para você, para que você não ande perdido nesta terra. Então Deus diz, olha, habita onde eu te disser. E Deus dá a revelação no verso de número 3, ele diz, peregrina nessa terra. E é tão interessante, irmãos, nesse texto, quando Deus diz para Isaac, peregrina na terra. Peregrinar aqui não tem sentido de habitar,
Deus estava dizendo para Isaac: é momentâneo, Isaac. A minha vontade para você aqui é momentânea, mas eu vou te levar para outro lugar. Você é peregrino aqui, você não é habitante deste lugar. Eu tenho ainda lugares mais importantes para te colocar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui no verso de número 6: assim habitou Isaac em Gerar. Eu fiquei impressionado, meus irmãos, ao ver esta diligência de Isaac. Ele vence esse desafio. E você não vê Isaac tentando racionalizar com Deus e dizer: Deus, mas o Egito é fartura, Gerar é deserto, Senhor. Aqui não tem nada. E o Senhor não quer que eu vou para o lugar da fartura? Senhor, ele não faz isso, irmão. Ele simplesmente aceita a vontade de Deus. Aleluia. Bem-aventurado, meus irmãos, são aqueles que entendem a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus, ela não vem na lógica que a gente às vezes espera. Deus às vezes faz algumas coisas para confundir. Deus às vezes faz algumas coisas que a gente fica assim, questionando e pensando: meu Deus, como é que é isso? Senhor, como é que vai acontecer? Aleluia, glória a Deus. Eu estava falando ao pastor nesta tarde. Eu estava pastoreando aqui ainda em 2004, 2003, final de 2003. E Deus me deu uma revelação. E naquela revelação, irmãos, Deus me deu uma direção. Naquela revelação, Deus mostrou para mim que eu ia embora de Barra do Bugres. E eu acordei e disse para minha esposa: vamos arrumar a mala, porque a gente vai embora. A gente não vai ficar aqui. E eu disse para ela: só que a gente não vai para uma cidade grande. O que Deus me revelou: nós iremos para uma cidade bem pequenininha. Nós iremos para um lugar pequeno, para um lugar pobre. Meus irmãos, nós estávamos pastoreando a igreja do Maracanã. E os irmãos sabem, nós estávamos vivendo um momento de apogeu espiritual. Algo impressionante Deus estava falando. E Deus me deu uma visão. Eu tive uma visão. E naquela visão era um casamento. E eu estava casando com uma menina tão pobre, irmãos. Mas tão pobrezinha que até as suas vestimentas eram bem frágeis. O seu cabelo não era aquele cabelo trabalhado. Os seus dentes também não. E quando eu saí daquela visão, eu entendi que eu ia embora de Barra do Bugres e eu ia para um lugar pequeno. E nós fomos para aquele lugar tão pequeno, irmãos, que quando eu cheguei lá, eu olhava para as irmãs, a roupa das irmãs era igual à roupa da moça que eu vi na visão. E eu ficava assim impressionado de como Deus, Ele nos dirige. Aleluia. Algumas pessoas não entenderam, meus irmãos. Eu tenho amigos que foram na minha posse lá em Planalto da Serra. Ele não assistiu à minha posse. Ele ficou tão revoltado, dizendo: mas irmão Joabe, o senhor não merece isso. Irmão Joabe, por que o senhor está aqui? Eu tive que sentar com ele e dizer para ele: irmão, fique em paz. Eu sei o que Deus está fazendo. Ainda que as pessoas não entendam, eu sei o que Deus está fazendo. Aleluia. Estar em Gerar era um deserto, estar no Egito era abundância, mas lá não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era em Gerar, no deserto. Aleluia. Aleluia, você pode estar, meu irmão, num lugar que chove ouro, mas se você estiver fora da vontade de Deus, não vai cair uma pepita no seu boné. Aleluia, você pode estar numa cidade pequena, num lugar pequeno, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Oh, aleluia. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Todo mundo talvez discutiu com Isaac. Tu é louco, Isaac? Você tem condição, desce para o Egito. Mas parece que eu ouço o Isaac dizer: não posso descer para o Egito.
eu estou debaixo de ordem. O meu Deus, o meu Senhor falou que eu tenho que ficar em Gerar. Eu sei que tem gente aqui entendendo Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui como homem de Deus para lhe dizer: fique na onde Deus determinou para a sua vida. Fique aí. É aí que Deus mandou, fica aí, porque vai dar tudo certo. O nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia. Isaac fica em Gerar. Aleluia. Sabe, obedecer à voz divina, irmãos, é andar pela fé. Porque no Egito era muito fácil. Tinha abundância de tudo. No Egito tinha abundância de tudo. Gerar era um deserto, irmãos. Não tinha abundância. Então obedecer a Deus e morar em Gerar é viver pela fé. Aleluia. Habitar em Gerar é obedecer à voz divina. É estar ali obedecendo. Eu estou aqui por uma ordem divina. Eu estou aqui porque Deus determinou que eu estivesse aqui. Eu estou me recordando neste momento, lá do livro de Ruth. No capítulo 1 do livro de Ruth, a Bíblia diz que há uma crise de fome também em Belém. E os irmãos sabem muito bem que Belém significa casa de pão. Já imaginou? A padaria não tinha pão. Não tinha pão. E a Bíblia diz que Elimeleque pega a sua família e sai do centro da vontade de Deus. Elimeleque pega a sua família, pega os seus 2 filhos, pega a sua esposa, e a Bíblia diz que eles vão para Moabe. Lá em Moabe ele morre. Lá em Moabe seus filhos morrem. Sua esposa volta destruída. O texto é tão sério que ela disse assim: eu saí daqui cheia, mas estou voltando vazia. O meu nome não é Noemi, meu nome é amargura. Eu sou uma mulher amarga. Sabe o que é isso? Sair fora da direção de Deus. Isso é sair fora da vontade de Deus. Isso é desobedecer a Deus. Sabe, irmãos? Porque quando você está dentro da vontade de Deus, você está debaixo das promessas de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está debaixo das promessas. Deus faz 3 promessas para Isaac. A primeira promessa que Deus faz para Isaac, dentro da vontade. E deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Quando você está dentro dos limites da vontade de Deus, Deus tem compromisso com você. Quando você sai fora dos limites da promessa de Deus, Deus não tem compromisso com você. Ele agiu assim com a família de Elimeleque. Ele estava dentro da promessa de Deus. Belém, ali era a vontade de Deus, ali estavam as promessas de Deus. Veio uma crise, e aí você entende que mesmo estando no centro da vontade de Deus, tem crise. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, você passa por dificuldade, mas é melhor ficar aqui no centro da vontade de Deus na crise e debaixo das promessas dele, do que colocar o pé para fora e saber que Deus não tem compromisso com você. Recebe esta palavra nesta noite. Ainda que esteja complicado, ainda que esteja difícil, mas você está debaixo das promessas. Se você está debaixo das promessas, ele tem compromisso com a tua vida. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele tem compromisso contigo. A primeira promessa que Deus faz para Isaac, dentro da promessa, dentro da vontade de Deus, ele fala: olha, se você me obedecer, eu serei contigo.
Aleluia, promessa de presença. Elimeleque está lá em Moab, mas está sozinho, não está com Deus. Aleluia. Isaac está aqui em Gerar, mas não está sozinho. A presença de Deus está com ele. Aleluia. Só entende o que eu estou falando quem sabe o que é presença de Deus, irmão. Aleluia. Quem está acostumado a andar sozinho sabe o que é andar sozinho. Agora quem está acostumado a andar lotado da presença de Deus, ele é igual a Moisés. Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou mais andar com esse povo, vou mandar meu anjo andar no meio deles. Moisés diz: não, Senhor, anjo é muito bom, mas a tua presença é melhor. Não me faça sair daqui sem a tua presença, porque ele sabia o que era a presença de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, ele sabia o que era a presença de Deus. E a primeira promessa que Deus faz, aleluia, para Isaac é que ele seria com ele. Eu serei contigo. A presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, que me ouve nesta noite, nós estamos vivendo momentos de crise, de dificuldade. Nós não podemos perder a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Eu estava dentro do UTI, irmãos, desenganado pelos médicos, mas a única coisa que eu pedi, eu disse para os irmãos, eu não lembrava de pregação, eu não lembrava de estudo bíblico, eu não lembrava de nada, eu só dizia assim: Jesus, não me deixa sozinho aqui não, não me deixa sozinho aqui não, não me deixa sozinho aqui não, Senhor, não me deixa sozinho dentro deste UTI, aleluia. E chegou o momento que as enfermeiras começaram a conversar uma com a outra e dizer: o que esse homem tem? Por que ela é diferente? Por que ela é diferente? Por que está todo mundo desesperado? E ele está cantando dentro do UTI. A presença dele comigo lá dentro, irmãos. A presença dele comigo lá dentro. Se você sente a presença dele nesta noite e quer adorar ao nome dele, abra a tua boca, ovacione o nome dele, diga o nome dele, para tremer o céu, diga o nome dele nesta noite, porque ele prometeu: eu serei contigo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Aleluia, pode se alegrar, irmã. O seu tempo é difícil, mas a presença dele está contigo. Pode se alegrar, meu irmão. Os teus dias são difíceis, mas você tem sentido a presença dele contigo. Isso é que faz a diferença. Então se alegre nesta noite. Aleluia, crente pentecostal está liberado para orar em línguas estranhas. Está liberado para dar glória ao nome de Jesus. Aleluia, apesar de sermos uma escola bíblica, aleluia, mas não podemos esquecer que somos pentecostal, aleluia. A presença dele está conosco, 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 aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu serei contigo, eu serei contigo, aleluia. Dentro da vontade de Deus, você está debaixo da promessa. Dentro da vontade de Deus, você está debaixo da promessa. Primeira, eu serei contigo, presença de Deus. Segunda promessa, eu te abençoarei, providência, aleluia. Providência em Gerar, providência no deserto, providência onde não tinha condição para nada, aleluia.
Mas ele disse: eu vou te abençoar em gerar. E se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Aleluia. Se Deus falou que haverá providência do céu para a sua vida, muita gente vai ficar de boca aberta, sem entender o que está acontecendo. Aleluia. Mas a providência do céu chegará. A providência do céu chegará. Sabe por quê? Porque você teve ousadia de permanecer na vontade de Deus. Contra a lógica, contra os conselhos humanos, você preferiu ficar no centro da vontade de Deus. E Deus está lhe dizendo: está vindo providência do céu, aleluia. E Deus lhe diz nessa noite: está vindo providência do céu, porque você está no centro da vontade de Deus. Não é porque é o pastor Joabe que está falando, não, irmão, é porque nós estamos no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus tem providência. Aleluia! Vocês estão sentindo esse gozo que eu estou sentindo nessa noite, irmão? Está sentindo esse gozo? Aleluia! O povo diz aí que obreiro não gosta da glória a Deus não, né? Mas você está sentindo o gozo que eu estou sentindo? A alegria que eu estou sentindo? Está sentindo, irmão? Está sentindo, igreja? Esse gozo maravilhoso, coisa maravilhosa está no centro da vontade de Deus. Porque debaixo da vontade de Deus, você está debaixo da promessa. Ele diz: eu vou estar com você. Segundo, ele diz: eu te abençoarei. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu fui para Planalto da Serra, um obreiro me perguntou: irmão Joabe, conta para mim, que pecado que você cometeu para te jogarem aqui? Oi, pastor, estou falando para o senhor. Perguntaram para mim: que pecado você cometeu para te jogarem aqui nesse buraco? O outro diz assim: foi lançado aí para morrer. Não sabia eles que eu estava no centro da vontade de Deus. Irmãos, eu tenho dado testemunho por onde eu passei. Por onde eu tenho passado, eu tenho testificado o que Deus fez naquele lugar. Um dia, eu mostrei para o pastor Sebastião algumas fotos. E o pastor Sebastião disse para mim: irmão Joabe, conhecendo Planalto da Serra e vendo essas fotos, parece até que é mentira. Irmão, o que Deus fez naquele lugar, só Ele faz. Porque Ele diz: eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Eu não tinha condição, irmão, de comprar um carro para andar naquele lugar. Um lugar cheio de pedra, difícil de andar, umas ladeirinhas assim, meio estranha mesmo. Tinha umas curvas lá que os meninos diziam assim: olha, pastor, quando a gente passa nessas curvas, a gente vê a placa traseira, de tão feia que eram aquelas curvas. Olha os nomes dos lugares: Biboca, Baixa da Égua. Eram os nomes dos lugares. Pacu era bonito. Meus irmãos, mas eu comecei a ver coisas de Deus. Eu disse para minha esposa um dia, numa dificuldade, eu falei: filha, vamos orar a Deus para Ele dar uma caminhonete para nós? Ela deu uma olhada para mim assim: vamos orar. Como é que vai comprar? Irmão, como que vai comprar uma caminhoneta? Janeiro de 2004, quando nós assumimos o Planalto da Serra, tinha entrado R$ 1.500 no campo. Como é que você vai comprar uma caminhoneta? Começamos a orar, 15 dias depois a emancipação. Deus tocou no meu coração, liguei para um amigo. E ele disse assim: ô rapaz, quanto tempo a gente não se fala? Eu disse: rapaz, vai acontecer uma coisa aqui em Planalto da Serra que eu nunca vi. Eu acredito que você nunca viu também. Você não quer vir aqui não? Para a gente participar junto? Ele disse: o que vai acontecer? Eu disse: vai ter aqui uma emancipação de campo. Eu nem sei como é que é, porque eu nunca tinha participado de uma emancipação de campo. E aí, meus irmãos, aconteceu, a gente conversando, depois que falei tudo aquilo para ele, eu falei: escuta, meu amigo, eu estou querendo comprar uma caminhoneta. E você não sabe quem tem uma caminhonete? Eu falei que eu queria uma F1000. Ele falou: para que você quer essa F1000? Eu falei: rapaz, aqui é meio complicado. Muita areia, muita pedra, esses carros pequenos não andam aqui não. Ele falou: irmão Joabe, é o seguinte, você não vai comprar F1000 não.
Eu tenho 2 caminhonetas. Uma está parada na garagem. Eu vou aí levar uma para você. Lá em Gerá. Aí comecei a andar de caminhonete, irmão. Alguém diz assim, tá ficando rico. Não, irmão, porque lá em Gerá tem bênção de Deus. Deus abençoa a gente. Gerá é lugar onde você está no centro da vontade de Deus. Irmão, Deus derramou um avivamento naquela igreja. E eu vi Jesus batizar crianças com o Espírito Santo. Coisa linda de Deus. E eu conto para os irmãos ainda hoje que eles gostavam muito de cantar os hinos da harpa comigo, e a gente começava a cantar, daqui a pouco eles estavam falando língua estranha, e eu pedi os diáconos para segurar eles, colocar no meio, fazer uma roda para eles não se machucar. Daqui a pouco estava diácono, presbítero, tudo embolado, falando línguas estranhas. A glória de Deus se manifestou naquele lugar, irmãos, de espiritual, de mistério de Deus. O que eu vi naquele lugar, eu não vi ainda em outro lugar, e olha que eu tenho visto tantas coisas maravilhosas, tantas coisas lindas, aleluia. Eu não fui lá porque eu estava em pecado, eu fui lá porque Deus determinou que a gente fosse para lá, e lá, aleluia, Deus operou maravilha, Deus nos abençoou de uma forma especial, aleluia. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está debaixo da promessa de Deus, e Ele diz, eu vou te abençoar. Aleluia, a bênção aqui, eu te abençoarei, significa o quê? De providência de Deus para a sua vida. Aleluia. Olha, irmão, eu vou liberar uma palavra para alguém nesta noite aqui. Aleluia, se prepara, porque tem uma porta de Deus que vai se abrir na sua vida. Algo grande da parte do Senhor. Se prepare, não vai demorar, não vai passar muitos dias, aleluia, simplesmente porque você se atreveu a viver debaixo da vontade de Deus. Você simplesmente disse, Deus, eu quero fazer a tua vontade, e agora você está aqui contra tudo e contra todos, mas Deus diz, se prepara, porque há uma porta que se abre, é a minha providência chegando, é a minha providência que está chegando, porque debaixo da minha vontade está a minha promessa, e eu tenho te prometido, eu vou te abençoar, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Se você recebe, adore aquele que vive para sempre, aleluia, oh aleluia, 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 glória a Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos debaixo da promessa. Nem precisa cobrar Deus, irmãos. Deus sabe do compromisso dele, viu? Você não precisa nem ficar lembrando ele. Ele sabe que ele tem compromisso com você. Não precisa nem ficar cutucando. Tem uns crentes que andam dizendo aí, eu coloquei Deus no canto da parede. O Deus da Bíblia não precisa disso. Ele sabe do compromisso que ele assumiu com você. Você não precisa colocar ele no canto da parede. Ele sabe que ele tem compromisso. Aleluia. Ele diz, eu sou o Deus fiel. Porventura, diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Terceira promessa. Primeira, eu serei contigo, presença de Deus. Segunda promessa, eu te abençoarei, providência do céu para a sua vida. Terceira promessa, eu te multiplicarei. O que Deus está dizendo para Isaac, você não vai ficar sozinho na terra, eu tenho descendente para te entregar. Aleluia. Pastores que me ouvem nesta noite, ouça a voz do Todo-Poderoso nesta noite, ouça a voz de Jeová. Pastores fiéis que andam na vontade de Deus, são pastores que têm descendência, são pastores que têm filhos na fé, e o Senhor lhe diz nesta noite, por estar no centro da minha vontade, multiplicarei a sua descendência espiritual, multiplicarei os filhos espirituais, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, porque Ele tem descendência para você. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Seja exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique no centro da vontade de Deus. Esse é o grande desafio da crise, é o primeiro grande desafio. E esse desafio é o que vai dizer se você vai ser aprovado ou não. Porque se você sair da vontade de Deus, você vai se perder na crise. Se você sair da vontade de Deus, você vai se perder na crise. Na crise, na época de Elias, olha o que Deus fala para Elias. Fome para todo lado. Deus envia ele para onde? Em primeiro lugar, para onde que Deus envia ele? Para a beira de um rio. Vai para a beira do rio, vai lá para o ribeiro. Fica lá. Eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você lá. Irmãos, eu fiquei em Planalto da Serra 2 anos e meio. Não tive 1 centavo de salário. Tá? Não tive 1 centavo de salário em Planalto da Serra. Mas nunca faltou nada na minha casa. Não faltou para minha esposa. Não faltou para minha filha. Não faltou para o meu filho. Não faltou para mim. Às vezes eu ia pregar fora. Aleluia. Eu digo para os meninos que naquela época eu ainda era metido a pregador. Viajava pregando. Né? E às vezes eu chegava em lugar, irmãos, e as pessoas olhavam em mim e diziam, eu quero falar com o senhor. Aqui em Cuiabá algumas vezes aconteceu isso. Um dia eu fui cooperar com o pastor Walter, e um menino lá do Cochipó colocou os olhos em mim e disse assim, eu preciso falar contigo. Um menino muito simples, irmão, simples. Você olha para ele, você não dá muita coisa para ele não. Pode vir, né? Algum milagre de Nazaré. E eu falei, tá bom, irmão, vamos conversar. Ele me colocou no carro dele e me levou na casa dele. Um homem simples, mas aquele homem era o diretor do Tribunal do Trabalho. E ele disse, irmão Joabe, Deus falou comigo para abençoar a sua vida. Vamos ali no shopping. Deus falou para mim que está faltando roupa para vocês. Hã? Nós fomos no shopping. Ele entrou comigo numa loja de terno lá e falou para mim, se você escolher terno ruim, eu vou ficar bravo com você. Escolha coisa boa. E eu escolhi coisa boa. Porque eu estou debaixo da promessa. Eu te abençoarei. Aleluia. Fizemos aquela compra e ele diz, agora tu vai para a tua casa. Traga a tua esposa, porque Deus diz que é para mim cuidar da sua casa, da sua mulher, da sua filha e do seu filho. Vai lá e traz a sua esposa vai no shopping com a minha esposa, e tudo que precisar na casa de vocês, nós vamos dar. Centro da vontade de Deus. A bênção do Senhor vem sobre mim. Em gerar, irmão, é promessa de Deus, é andar pela fé. É caminhar pela fé. Tá? É caminhar pela fé. E quando você está debaixo da promessa de Deus, você tem que ter cuidado até com as coisas que você pensa. Porque se você pensar, Deus faz acontecer. Simplesmente porque você está debaixo da vontade dEle. Eu estava sendo transferido de Planalto da Serra. Eu olhei para aquela caminhoneta e disse assim, meu Deus, pensei comigo, né? Está na hora de trocar essa caminhoneta. Ela está bem surradinha já, né? Mas como, irmão? Nem salário eu tinha. Como que vai trocar? Só pensei. O telefone meu toca. Lá na casa. Tocou o telefone. Um irmão de Cuiabá disse, irmão Joabe, eu estava aqui pensando uma coisa, rapaz. E eu preciso vender um prédio meu aqui. E Deus tocou no meu coração para me ligar para você fazer uma oração. E é assim, ó, eu não quero corretor. Se Deus fazer como eu quero, o que eu ia dar para o corretor, eu dou para você. Você crê nesse Deus, irmão? Você acredita nesse Deus? Você está debaixo da bênção dEle. Aleluia.
Irmão, uma semana depois ele me liga e diz: irmão Joab já vendeu o prédio, não precisei de corretor. Manda o número da sua conta que eu vou mandar uma benção para você. Troquei a caminhonete. Porque Deus faz acontecer. Você está debaixo da bênção, você está debaixo da promessa. Aleluia. Ele diz: eu vou te abençoar. Então Deus envia, na crise de Elias, Deus envia Elias para o ribeiro e cuidou de Elias, irmãos. Aleluia. Não interessa se é corvo, não interessa o que foi. O importante é que a providência de Deus chegava de manhã e a providência chegava à tarde. Aleluia. A providência de manhã e a providência à tarde. Não me pergunte de onde é que veio aquele pão. Não me pergunte de onde é que veio aquela carne. Eu não sei, irmão. Se foi feito na padaria do céu, não sei. Eu só sei que chegava de manhã um pão com carne. À tarde, pão com carne. Aleluia. Água fresquinha do ribeiro. Aleluia. Providência do céu para quem está debaixo da vontade de Deus. Oh, irmão, em nome de Jesus, não saia da direção de Deus. Aleluia. Em tempo de crise, nós precisamos ser orientado pelas promessas de Deus, ser orientado pela vontade de Deus. Não arrede o seu pé. Se Deus não disser, não arrede o pé, permaneça aí, porque aí tem direção de Deus, aí tem providência de Deus. Aleluia. O ribeiro secou, e quando o ribeiro secou, chega a voz de Deus e diz: está na hora de ir embora. Está na hora de ir embora, porque quando o ribeiro seca, não adianta insistir. Se o ribeiro secou, arruma suas malas, porque você vai embora. Secou o ribeiro? Não insiste não, que não vai dar certo. Não vai funcionar. Secou o ribeiro, ele vai, aí Deus diz assim: agora eu vou te enviar. Você vai, quem vai cuidar de você é uma viúva. Ó, irmão, não é contra a lógica? Por que não arrumou um juiz, né, cheio da grana, cheio do dinheiro? Mas Deus diz: eu vou te enviar uma viúva vai cuidar de você. Não é contra a lógica? É contra a lógica. Mas a gente não vive pela lógica, a gente vive pela fé. Aleluia. Glória a Deus. 150 quilômetros de onde ele estava. Mas ele foi. Deus falou que é uma viúva. Eu vou achar essa viúva. Aleluia. Eu vou encontrar essa mulher. E a Bíblia diz que ele encontra essa mulher. E esta mulher também precisava de um milagre. Sabe, irmão, tem lugares difíceis que Deus nos envia. Porque lá Deus vai nos usar. Aleluia. Para trazer milagre. Para trazer providência. Para trazer milagres de Deus. E se você rejeitar, os milagres que ia acontecer não vai acontecer. E vai para a sua conta. Deus vai requerer de você. Aleluia. Deus envia ele lá naquela mulher. A mulher diz: olha, eu vou fazer o último bolo. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Não vai morrer não, porque chegou alguém na direção de Deus. Não vai morrer porque chegou alguém na direção de Deus, na vontade de Deus. E quem está na vontade de Deus tem providência, tem presença de Deus, tem multiplicação de Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. A mulher não morreu. O filho dela não morreu. Houve providência de Deus dentro da casa daquela mulher. Aleluia. Porque chegou alguém na direção de Deus. Então se Deus te mandar para algum lugar, aleluia, não é simplesmente porque Ele quer cuidar de você. Tem pessoas lá também que Ele quer cuidar através da sua vida. Aleluia. Abra os teus olhos para a vontade de Deus. Abra os teus olhos para os mistérios de Deus. Não é só com você. Tem alguém que precisa de você também. Não é só com você. Tem alguém que vai ser abençoado pela sua vida, pela sua obediência, pela sua fé. Alguém vai ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a história de José, irmão. A história de José é impressionante. Tem gente que diz assim: o diabo levou José para o Egito. Não, irmão, o diabo não levou José para o Egito, não. É plano de Deus, é tudo projeto de Deus. Satanás não tem nada a ver com isso aqui. A única vez que eu acho
que Satanás tentou colocar o dedo foi quando os irmãos queriam matar ele. Porque se morresse, saía fora do projeto. Mas Deus usou o irmão mais velho e não deixou matar. Quem tem o irmão mais velho é uma benção, né, irmão? Quem tem o irmão mais velho é uma benção, aleluia. O irmão mais velho dele se levantou e disse, não, ninguém vai tocar nele não, ninguém vai matar ele não. Nós temos compromisso com o papai. Não. Quem tem um irmão mais velho, irmão, aleluia, está sempre protegido. Eu tenho um irmão mais velho chamado Jesus, irmão, que não adianta. Ele não deixa tocar, ele não deixa matar. Aleluia. Quem tem um irmão mais velho está abençoado. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que José vai para o Egito. Não é o diabo que faz isso. É tudo projeto de Deus. Ele vai lá para o Egito, fica na banca dos escravos. Quem compra ele? Potifar. Direção de Deus. E ele vai trabalhar na casa de Potifar, é aquela maravilha, né? Eu sempre fico pensando nesses negócios, pastor Nivaldo, que a casa de Potifar é aquela congregação, aquela igreja abençoada, tem fartura, aquela igreja maravilhosa, aquela fartura. Mas chegou um dia que as coisas mudou. O mesmo Deus que está com ele na casa de Potifar, envia ele para a prisão. Mas era a vontade de Deus. E aí que muita gente não entende, irmãos. Hoje, se mudar um obreiro de uma igreja grande para uma igreja pequena, ele fala que está sendo perseguido. Não, estão me perseguindo. Tiraram ele de uma igreja grande para uma igreja pequena. Ó a congregação de José na casa de Potifar, que benção. Agora ele vai lá para o presídio, irmão. Você viu José reclamando? José não reclama, ele vai. Irmãos, o homem que José precisava conversar não estava na casa de Potifar, estava na cadeia. José precisava passar lá. Porque o homem que tinha alguma coisa para ajudar José não estava na casa de Potifar. Estava no presídio, preso. Então Deus leva ele para o lugar certo. Trata com ele. E dali José vai para onde? Para o propósito definido, para o trono. Se ele não vai para aquele lugar pequeno, ele não vai para o lugar maior. Irmãos, Deus é maravilhoso. Olha o que Deus está fazendo com José. Quem que José seria? Qual que era o plano de Deus com José? O plano de Deus com José é que José fosse o administrador. Olha, preste atenção nesse mistério. Deus queria que José, o plano de Deus com José, era que José fosse o administrador do Egito. Então Deus está treinando José. Na casa de Potifar, ele administra abundância. O primeiro período dele no Egito. Ele aprende a administrar abundância. Mas quando ele vai para dentro da cadeia, para a masmorra, ele se torna administrador. E agora ele está administrando miséria. Ele está administrando crise. Ele está administrando sem dinheiro. Irmão, administrar com muito dinheiro é fácil. Eu quero ver administrar com pouco dinheiro ou com quase nenhum dinheiro. Mas Deus estava treinando. Veja a sabedoria de Deus. José está na faculdade de Deus, irmão, aprendendo com Deus. Talvez você não sabe o que está acontecendo agora, o que Deus está fazendo agora. E ele diz, o que eu faço agora não entendes, mas depois você vai entender o meu trabalhar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Quando José sai de dentro da prisão, irmãos, José está pronto para administrar o Egito. Os dois períodos.
um período de abundância, um período de crise, porque ele aceitou ser tratado por Deus. Ele aceitou ser trabalhado por Deus. E eu só sou trabalhado por Deus quando eu ando no centro da vontade de Deus. Aleluia! Sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre José? Na casa de Potifar, o Senhor Deus era com ele. Lá no presídio, o Senhor Deus era com ele. O mesmo Deus que estava com ele na abundância, estava com ele na escassez. O mesmo Deus que fez ele prosperar na abundância, fez ele prosperar na escassez, porque ele tinha a presença de Deus. Ele estava debaixo da promessa, aleluia! E quem está debaixo da promessa, aleluia, está debaixo da providência de Deus. Meu querido, não arrede o seu pé. O salmista, ele diz no Salmo 40, no verso de número 8, ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Ele está dizendo: eu, Senhor, tenho muito prazer. Eu tenho muito prazer em fazer a tua vontade. Eu tenho muito prazer em fazer a tua vontade, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, é perfeita, é agradável, aleluia. A vontade de Deus não erra, meu irmão, com a sua vida, aleluia. A vontade de Deus não erra conosco. Vamos estar em pés, o meu horário já me manda parar, aleluia. Oh, meu coração ferve de palavras boas nesta noite, aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. O primeiro desafio da crise é permanecer no centro da vontade de Deus. Fica onde Deus determinou, fica onde Deus falou, fica onde está o coração de Deus com você. Vai dar tudo certo, aleluia. A gente não é muito de fazer essas coisas, tá? A gente não é muito de fazer essas coisas, mas hoje nós vamos fugir um pouco da regra. Eu quero que você coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: no centro da vontade de Deus vai dar tudo certo na sua vida, meu irmão. Diga para ele: no centro da vontade de Deus vai dar tudo certo. Irmãos obreiros que me ouvem nesta noite, no centro da vontade de Deus vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer, os milagres vão acontecer. Deus vai ser maravilhosamente glorificado na sua vida. Levante as mãos para o céu adorando. Só quem pode adorar a Deus, só quem pode adorar a Deus. É tempo de crise, mas Deus está conosco. É tempo de crise, mas nós temos providência do céu. É tempo de crise, mas Deus está dizendo: eu vou multiplicar, eu vou fazer crescer, a minha presença é com você. Abre a sua boca. Só quem pode abrir a boca para adorar, para glorificar, para exaltar, para bendizer aquele que é vivo, aquele que vive para sempre. Querido Deus e Pai que está no céu, eu entrego a tua palavra nesta noite, Senhor, da forma que o Senhor determinou. Meu Deus, corações que estão sendo impactados com a tua palavra nesta noite, Senhor, que a tua graça seja abundante na vida da tua serva, que a tua graça seja abundante na vida do teu servo. Meu Deus, que o teu Espírito venha fortalecer os teus filhos nesta noite. É verdade que Satanás está falando um monte de bobeira, Senhor, mas eu quero lhe pedir nesta noite que o teu Espírito dê um abraço, aleluia, nesta vida, nesta noite, para que Satanás caia por terra mais uma vez, e que o teu servo e a tua serva possa triunfar na tua presença. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Onde estão os crentes pentecostal desta igreja, que anda no centro da vontade de Deus? Dê uma rajada de glória, dê uma rajada de aleluia. Fala línguas estranhas, porque Deus nesta noite tem se manifestado no nosso meio, trazendo alegria, trazendo discernimento da sua palavra. Ó Deus, nosso Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Só quem pode dar mais um brado de glória nesta noite.